Sejam todos bem-vindos a mais um culto em casa da Igreja Betânia de Santa Luzia. O amor é o que nos faz. O amor é o que nos faz. O amor se revela a mim como uma bandeira, verdade e graça, um mandamento e a nossa canção. Olá, queridos, a graça e paz a todos, você que participa conosco, você que é membro da Igreja Betânia de Santa Luzia e você que nos descobriu ou que vai nos descobrir aí, né, no decorrer desse tempo, seja de pandemia ou seja para frente no YouTube. É uma honra estar com você nesse momento. Gostaríamos de falar nessa noite sobre, eu dar sequência pelo menos, né, naquilo que a gente já tem abordado, né? Nós estamos falando sempre do Evangelho. E hoje eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco diferente, né? Então, nosso tema de hoje é o que você precisa saber sobre o pecado. O que é o pecado? Onde surgiu o pecado na raça humana, o primeiro pecado? O que aconteceu e por que nós estamos do jeito que estamos? Isso tudo vamos fazer aqui à luz do Evangelho, sempre pensando a partir dessa boa notícia que Deus nos deu, né? A notícia da salvação, que é o Evangelho do Senhor. Então, para a gente entender como as coisas aconteceram e por que nós chegamos ao ponto onde chegamos, precisamos lembrar do seguinte. Vamos voltar aí, se você quiser ler ou assistir alguns das mensagens anteriores, você vai poder visualizar, né? Você vai poder lembrar e entender toda essa continuidade desses estudos que temos feito. Mas nós falamos sobre como Deus criou as coisas perfeitas, nós falamos que Deus nos criou para mantermos um relacionamento de amor com Ele, de adoração e de serviço. Esse amor com Deus e essa adoração a Deus também faria de nós pessoas que iriam amar o próximo como a nós mesmos. Então, se vivêssemos dessa forma, seríamos completamente felizes e desfrutaríamos de um mundo perfeito. Então esse é o plano, né, que a gente chama de plano original de Deus. Mas o que aconteceu? O que deu errado nesse caminho, nesse decorrer aí do caminho? O que aconteceu foi o pecado. E é por isso que nós vamos falar sobre o pecado, né? O que aconteceu foi a desobediência. O que aconteceu foi a rebelião, foi a autonomia do homem. O homem escolheu seus caminhos, escolheu seguir aquilo que ele desejava, e aí ele pecou contra Deus. Então é importante nós falarmos disso, o que o pecado, o que você precisa saber sobre o pecado, o que eu preciso saber sobre o pecado, porque no decorrer da história da humanidade, inclusive no decorrer do cristianismo, né, o pecado vem tomando algumas dimensões e muitas vezes as pessoas falam muito do pecado, mas fala do pecado de forma bem caricaturada, né? Bem estigmatizada, bem politizada. Inclusive, isso acaba que tira o sentido do pecado e o sentido daquilo, ou pelo menos aquilo que nós vivemos hoje, com uma humanidade corrompida, caída, e tudo que tem acontecido na humanidade é reflexo justamente do pecado. Então nós vamos tratar do que nós precisamos saber sobre o pecado, justamente para entendermos por que chegamos até aqui. Então vamos lá. Para entendermos isso, né, melhor do que qualquer coisa, nós irmos à palavra de Deus lá em 1 João capítulo 3,
versículo 4. Diz assim: todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Numa outra versão diz assim: quem peca quebra a lei de Deus, pois o pecado é a quebra da lei. Uma coisa que é bom nós observarmos, a palavra pecado, né? Ela, pelo menos no Novo Testamento, ela é uma palavra, uma junção de duas palavras, né? Hamatia, e quer dizer errar o alvo, se você juntar essas duas palavras, né? Mas a palavra aqui na Bíblia usada para pecado é desobediência, ou quebra da lei, ou transgressão, ou rebeldia, né? Sempre está ligado a algo que o ser humano fez que não deveria fazer. Mas é importante pensarmos sobre esse errar o alvo, porque de fato o homem errou o alvo. O homem tinha um alvo predeterminado, que era adorar a Deus, era bendizer a Deus, era servir a Deus e servir ao seu próximo, mas o homem escolheu um outro alvo, o alvo da autonomia, da dependência, o alvo da rebelião, né? Então, o homem escolheu essas coisas, e tudo isso gerou consequência para nós. E quais foram essas consequências? A primeira delas, nós poderíamos descrever essa consequência como uma escravidão espiritual. Porque a partir do momento que o homem escolheu pecar, lá em Gênesis, a partir do do capítulo 3, versículo 7, nós vemos pelo menos algumas separações ali nítidas, né? A primeira separação foi justamente essa separação espiritual, ou a morte espiritual. Quando a gente fala a morte espiritual, é a morte, aquela separação de Deus com o homem. Lembra o texto, quando o homem peca, o homem se esconde de Deus. Deus começa a gritar: Adão, onde você está? E Adão se escondeu. A outra separação é a separação psicológica, ou seja, nós, a partir do pecado, nos separamos de nós mesmos. O que aconteceu, de fato, é que nós começamos a ter medo, né? E todas as emoções e os desequilíbrios emocionais surgiram também como consequência do pecado. E hoje nós vivemos numa era, num momento de doenças mentais terríveis. E nós recorremos à ciência, nós recorremos a diversos fatores, mas precisamos lembrar que o pecado é a maior consequência dessa separação de nós mesmos, né? Desse desajuste emocional. Uma outra separação, uma outra consequência é a consequência física, né? Eles tiveram a partir de aí, né? A partir desse pecado, eles passaram a degeneração corporal. Aquele homem que não iria morrer, aquele homem que não iria se decompor, se degenerar, esse homem agora passa a ter uma finitude de vida. Então, uma separação física. Por último, esse homem sofreu também uma separação social como consequência do pecado. Eles tiveram que se vestir, eles transferiram a culpa, eles tiveram que arrumar um jeito para se mover a partir de um outro momento, de um outro estilo de vida, agora não pensando na inocência. Agora eles olharam para eles e falaram: nós estamos nus. Isso não existia antes do pecado. Então, uma separação social. Então, todo esse desajuste humano não será resolvido. Toda essa consequência desse desajuste humano não será resolvido senão justamente pelo relacionamento ou pelo conserto do relacionamento vertical. Olha bem, por causa da ruptura do nosso relacionamento vertical, né, o nosso relacionamento com Deus, os nossos relacionamentos horizontais,
inclusive entre nós mesmos, né? Inclusive com nós mesmos, não irá se resolver. É importante nós pensarmos como o pecado tem causado males para a humanidade. E podemos dizer o seguinte, em Romanos, capítulo 6, versículo 15, versículo 18, fala justamente dessa escravidão espiritual. Por que que o homem por que a Bíblia conta dessa escravidão espiritual? Porque a partir dessa escravidão espiritual, o homem, seja ele quem for, ele nunca vai fazer o bem. Ele nunca vai ter Deus como a sua prioridade total. Ele sempre vai querer manter o controle da sua vida. Ele sempre vai buscar autonomia, ele sempre vai buscar independência. E aí, ele também vai colocar sempre outras coisas no lugar de Deus. Porque o lugar de Deus vai estar lá. Mas se o homem foge da busca de Deus, ele preenche esse espaço com alguma outra coisa. E ele pode preencher isso com dinheiro, pode preencher isso com sexo, ele pode preencher isso com a carreira profissional, ele pode preencher isso com a família, ele pode preencher isso com romance, ele pode preencher isso com qualquer coisa, simplesmente para colocar aquele vazio, ou para tentar preencher aquele vazio que só Deus pode preencher. Muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós queremos dar sentido para a nossa vida, não na perspectiva divina. Nós queremos dar sentido para a nossa vida numa perspectiva humana, e justamente é o que acontece com essa sociedade de hoje, né? Que tenta viver uma vida fora de Deus e coloca alguma coisa como Deus em sua vida. Isso é muito sério, isso é muito triste de ver. Se não temos Deus no centro, sempre colocaremos algo para substituí-lo. Todos nós, queridos, todos nós vivemos para algo. Se você não vive para Deus, com certeza vai ter um Deus aí no seu coração. Com certeza vai ter um ídolo aí no seu coração. E isso é muito sério. E para ilustrar isso, eu gostaria de falar de um homem chamado David Foster. Ele foi um romancista que se suicidou, mas em 2005 ele fez um discurso em uma escola que ele disse que todo homem tem um ídolo no seu coração. Pode ser o corpo, pode ser o conhecimento, o intelecto, pode ser o poder. Todo homem vai buscar alguma coisa para colocar no lugar de Deus, porque todo mundo tem um anseio, todo mundo tem um espaço. Isso é a consequência do pecado. A escravidão espiritual tira do homem, coloca no homem, sim, uma autonomia, né, que ele acha que pode, mas ele não pode. Porque o principal relacionamento, a principal ligação, ele não tem mais, que é a ligação com Deus. E vamos para a segunda consequência do pecado. Qual é a segunda consequência do pecado? A segunda consequência do pecado é a condenação. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá. E é importante nós pensarmos isso, porque nós precisamos colocar as coisas no devido lugar. Então, se por um lado nós sofremos por causa do pecado, na escravidão espiritual, nós vamos observar isso cada vez que o homem pecou, a consequência foi problemas emocionais, sociais, né? Problemas físicos e problema espiritual. Nesse lado agora, precisamos também entender que o homem não vai sofrer somente por causa do pecado, mas o homem também é culpado por causa do pecado.
E aqui é um ponto que precisamos refletir, porque de forma prática, muitas pessoas se acham boazinhas. Muitas pessoas se consideram boas. Muitas pessoas usam esses jargões assim, bom, não sou muito religioso, mas eu sou uma pessoa boa. Quantas pessoas falam isso? Quantas pessoas falam assim, não, por eu ser religioso, eu sou uma pessoa boa. E essa coisa vai tomando a conta de nós como se ser uma pessoa ética ou uma pessoa boa fosse de fato, ou pelo menos isentasse a culpa do pecado. Mas eu quero dizer para você, isso não elimina a culpa, seja a minha culpa, seja a sua culpa do pecado. Para ilustrar isso, eu quero contar a história de uma viúva pobre que tinha um único filho. Essa viúva era pobre, né? Não tinha quase nada e tinha um único filho. E ela ensinou o seu filho a viver de maneira ética, de maneira honesta, de maneira verdadeira. Ela ensinou o seu filho a ajudar os pobres. E ela fez de tudo para pagar a faculdade do seu filho, para colocar o seu filho numa boa faculdade, ter uma boa profissão. Isso é um sucesso. E isso aconteceu com o seu filho. Ele se tornou um sucesso naquilo que ele fazia. E ainda mais, ele também continuou sendo honesto, verdadeiro, ajudava muitas pessoas e contava a verdade. Por outro lado, ele não visitava sua mãe. Ele não cuidava da sua mãe. Ele não atendia o telefone da sua mãe, os seus telefonemas. Ele não respondia às cartas da sua mãe. Quando muito, ele mandava um cartãozinho de Natal. Mas note bem, queridos, ele fazia as coisas que a sua mãe falava. Ele viveu de forma ética, ele viveu de forma honesta, ele viveu de forma verdadeira, ele até ajudava as pessoas, ele fazia isso tudo, mas ele não cuidava da pessoa em que ele devia tudo. Então essa é uma boa ilustração quando a gente pensa que nós queremos nos justificar. Essa é uma boa ilustração para mim e para você pensarmos o seguinte: se eu e você vivêssemos de forma ilibada, de forma correta, ainda assim não nos isentaria da culpa de saber que nós devemos a nossa vida a Deus. No máximo, o que estaríamos fazendo é justamente fazer como esse filho fez com a sua mãe. Ele vivia como a mãe gostaria, mas ele não se preocupava, ele não tinha o carinho e o relacionamento que deveria ter por aquela pessoa que ele devia tudo. Então, se nós negligenciarmos o nosso relacionamento com Deus, se nós partirmos do pressuposto de que por eu viver de algum jeito, isso elimina as minhas falhas, os meus erros, isso não elimina. Me lembro, quando eu era mais novo, eu falava que eu ia para a igreja, né, por uma determinada igreja, para Deus eliminar meus pecados. Então, o fato de eu ir para a igreja, eu achava que aquilo já me isentava. Assim, se eu tivesse pecado na semana, uns 200 pecados, eu ia para a igreja, e o fato de estar na igreja, isso já faria de mim assim, então Deus agora já abateu esses pecados aí de mim, porque eu tô aqui, sabe?
E sempre pensando que a resposta dessa consequência do pecado, dessa condenação, é a partir de algo que eu faço, né? Eu promovo um reembolso para Deus por algo que eu faço. E não é isso que a Bíblia nos conta. A Bíblia não diz que nós devemos negligenciar a nossa vida com Deus. Nós temos uma dívida com Deus. E nada do que você fizer vai justamente pagar ou vai te dar formas de pagar. Você não tem como pagar. Você está culpado, condenado. Uma das consequências do pecado é justamente isso. É a condenação, e é uma condenação eterna. Não é uma condenação que o purgatório vai te ajudar, que pode acender vela e daqui a 300 anos você poderá sair de lá. Não. É uma condenação eterna. Nenhum ato de bondade pode reverter. Qual é a solução, então? Qual foi a solução que Deus providenciou? A solução foi alguém pagar o preço. Foi Jesus pagando o preço por nós naquela cruz para saldar a nossa dívida. Então ele primeiro fez o processo de encarnação e mostrou como deve viver, e depois ele fez o processo de substituição, morrendo em nosso favor. Então, queridos, o que precisamos aprender sobre o pecado? O que nós precisamos entender sobre o pecado? Que o pecado promove uma escravidão espiritual e traz uma eterna condenação. Mas precisamos lembrar também que o Evangelho é a boa notícia. A notícia de que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar, para mudar de fato essa história de condenação e de escravidão. Então, se você nesse momento está passando por alguma dificuldade, por algum problema e de repente isso tem gerado em você desconforto, ansiedade, se isso tem gerado em você agonias, dissabores, é importante te dizer que, assim como Deus providenciou a maior coisa que poderia ser nos salvar, esse mesmo Deus que é cuidador, esse mesmo Deus que é provedor, esse mesmo Deus que ama, esse mesmo Deus que diz que devemos chamá-lo de Pai, o Pai que cuida. Se esse Deus providenciou coisa como essa, será que Ele não vai cuidar de nós? Nos nossos apertos, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. Precisamos lembrar, queridos, que a consequência do pecado é por causa de que um dia nós escolhemos ser autônomos. Mas a resposta que devemos dar por meio de Cristo é acreditar justamente que precisamos ser dependentes de Deus, que temos uma dívida eterna com Ele e que não há nada melhor do que viver nos braços do Pai. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te honrar, que o Senhor possa trabalhar no seu coração e que você possa, à luz dessa mensagem, enxergar a sua finitude, a sua pequenez, e pensar que você precisa de Deus e somente dele, que nenhum conserto terreno começa se não começarmos com o conserto celestial, com o conserto espiritual. Então, se você ainda não se entregou para o Senhor, se você ainda não convidou para morar no seu coração, se você ainda não olhou para dentro de você e não enxergou que você não é nada, talvez esse seja um momento importante para você fazer essa reflexão em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nós te damos graças pelo teu amor, tua bondade, a tua fidelidade. Te damos graças, ó Deus, porque em meio ao pecado, em meio à nossa desobediência e à escravidão gerada pela nossa
obediência, porque em meio à condenação, ó Deus, que passamos a ter por consequência do pecado, o Senhor veio sobre nós, o Senhor mudou a nossa história, enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Muito obrigado, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio, morreu e agora nos dá uma nova oportunidade de nos entregar a Ti e viver na dependência do Teu Espírito. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Coloca a vida de cada pessoa que tem nos assistido, ó Deus, e peço que o Senhor esteja trabalhando, Deus, esteja moldando, esteja abençoando cada família, em nome de Jesus. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criastes do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagastes um preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se eu não entregar-te, ó Deus, o meu coração, o meu coração, na salvação caminho. Teu Espírito vive em mim. Declaro as Suas promessas, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se eu não entregar-te, ó Deus, o meu coração, o que posso dizer? Que posso fazer, meu Senhor, se eu não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Entrego a Ti, Senhor, todo o meu coração. Estarei com as mãos levantadas pra Te louvar, pois Tu destes tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende, tudo que sou é Teu. Estarei com as mãos levantadas pra Te louvar, pois Tu destes tudo a mim, meu ser. A Ti, ó Senhor, se rende tudo que sou
é teu, tudo que sou é teu, tudo que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração, entrego a ti meu coração.